obrigada pela presença. Nós estamos aqui hoje na 4ª roda de conversa do curso para gestantes e lactantes do GAME do 2º semestre. Né? A gente tem que agradecer muito quando as mamães começaram também a dizer o sim, né, de vocês para participar. Agradecemos os voluntários de hoje. Hoje a nossa convidada é a professora Adriana. Ela vai se apresentar também. Ela é assessora técnica pedagógica da educação infantil na Secretaria Municipal de Educação de Adamantina. Então é muito importante. A gente, né, Dri, até eu gostaria que vocês falassem mais conosco sobre dúvidas e sugestões dos temas, porque normalmente a gente acaba tentando repetir algumas palestras no 2º semestre. Não é sempre que dá para ficar exatamente igual. A gente fala 1º semestre e 2º semestre, porque normalmente a gente faz os 2 chás de bebê comunitário. No final do 1º bimestre, normalmente final de junho. No 2º semestre, provavelmente vai ser dia 7 de dezembro, tá bom? Então a gente só não fica fazendo um cronograma e avisando vocês as datas antes, ou muito antecipado, porque a gente também depende de voluntários para dar resposta. Então não é sempre que a gente tem essa resposta muito antecipada, ok? Então a gente agradece muito todos os voluntários, profissionais voluntários, né? Em agosto foi um mês bem difícil, bem assim, foi bem produtivo, mas bem corrido. Então a gente agradece a participação de vocês. E hoje, reiniciando nesse local, nós queremos agradecer aqui o sim também da Associação dos Engenheiros, dos Engenheiros e da Agronomia. Então é Conselho Regional dos Engenheiros e Agrônomos, esse local. Então a gente agradece muito, né, o sim deles também. Eles, a equipe de engenharia, também que envolve a faculdade, eles escolheram o GAME esse ano para fazer algum tipo de agrado, né, assim, do que a gente precisa, de melhorias. Na verdade, eles até perguntaram se o GAME precisava de reforma. Então, só para vocês entenderem o porquê da nossa vinda para a engenharia, porque eles convidaram o GAME para ser uma das entidades que eles iriam prestar atenção mais. Aí nós avisamos eles que a prefeitura já, graças a Deus, já cedeu a casa para nós. Nós temos a casa que é alugada pela prefeitura, que a gente faz o atendimento de segunda-feira. Então, a prefeitura que paga tudo lá, o aluguel, a energia, a água, a parte do alarme também. Então, a gente, né, graças a Deus, precisa de mais voluntários. Porque por que acontece só de segunda-feira o atendimento? Primeiro, porque a parceria ainda é só com a nutrição, né? A gente tá até agora, hoje veio a psicóloga Cíntia, né? Ela ajudou bastante a gente em agosto, e ela também está disposta a ter o dia no GAME. Então, devagarinho nós vamos tendo parcerias para aumentar esses dias de atendimento, mas por enquanto é de segunda-feira, a partir das 13h30. A gente normalmente, quando tem a amamentação, procura de assistir mamada, de ajudar vocês no manejo da mamada, a gente passa do horário. Mas normalmente a professora tem um pouco de pressa, porque ela é de Marília, ou ela vai para Marília, ou ela tem outras aulas depois noturnas, né? Então, às vezes ela vai para Pai também em seguida, então não é sempre que a gente está, por isso que a gente coloca até 3h30 também, porque às vezes ela está com a pressa de ir embora, certo? E aí a gente agradece todos os voluntários do brechó, que o brechó precisa existir numa entidade, com a graça de Deus nós temos os voluntários, e aí vocês vão devagarinho perguntando para nós de alguma mudança de horário, mas normalmente são 2 horas por dia de segunda a quinta. Ok? Então, muito obrigada a todos os parceiros, né? A Van que trouxe vocês, né? A parceria com a Haddad. O Criança Feliz está sempre perto também, eles só não vão poder participar em todas as rodas do 2º semestre. Agradecer a parceria com a Secretaria de Educação, né, Dri? Porque o GAME, na verdade, começou dentro das creches. A gente pedia para dar palestra lá dentro, e centros comunitários, né? Então, foi lá. Então, a gente agradece muito, Dri, tá? Toda a sua abertura que você sempre deu para nós. E, gente, aproveita o dia de hoje para fazer, essa noite, para fazer perguntas, para a gente, né, lembrar dessas dúvidas que vocês têm, né? Às vezes não é nem primeira gestação, mas já passou tanto tempo, né? Como algumas mamães que têm, às vezes, filhos mais velhos. Vamos aproveitar para perguntar. Adri, muito obrigada, seja bem-vinda, tá bom? Pode falar você já um pouquinho da sua experiência aqui em Adamantina, né? A gente agradece muito, tá bom? Deus abençoe. Gilson, obrigada, voluntário da comunicação, e todos os voluntários aqui, que as mães acabam sendo voluntárias também, né, Dê? Obrigada, tá, Adri? Obrigada. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Gostaria também de agradecer, né, a Fabiana, o Grupo GAME, né, pelo convite de hoje, pela parceria, né, que a gente já
acho que desde 2017. Foi 2017. Que a gente iniciou, né, o trabalho junto, algumas palestras. Eu lembro muito bem da palestra que vocês fizeram do Desfraude, que foi bem importante para as nossas unidades. A gente tem que lembrar desse tema. Falamos muito dessa questão psicológica, do fazer o cocô, até a Cíntia deve falar um pouco melhor. Mas foi muito interessante, porque nós juntamos fisioterapeuta pélvica, psicóloga, acho que as duas, né? Acho que foi fisioterapeuta e psicóloga, Foi assim, contribuiu bastante para nossa rede, né? A gente estava com alguns funcionários ingressando naquele ano, então a gente conseguiu tratar esse assunto em parceria com o GAMI. Muito bom. Então, meu nome é Adriana, sou professora da Rede Municipal de Educação já há 25 anos, né? Sou professora efetiva lá da Escola Navarro, né? E estou na secretaria como assessora técnica pedagógica da educação infantil. Esse ano completa 8 anos, tá? Então, a gente vai falar hoje, né, quando a Fabiana fez o convite, em relação o que é a educação infantil, né, as EMEIs ciclo 1, que são as creches, podem oferecer para as crianças. Qual é o trabalho desenvolvido com as crianças? Então, a gente vai começar entendendo um pouquinho o que é essa educação infantil, o que é esse ensino infantil. Então, a educação infantil é a primeira etapa que a gente pode chamar de escola das crianças, tá? Então, é a base, é o começo. As crianças entram na educação infantil, de acordo com a lei, a partir de 0 meses até os 6 anos. Por quê? Porque a educação infantil ela é dividida em 2 ciclos. Nós temos as EMEIs ciclo 1, que são as creches, e nós temos as EMEIs ciclo 2, que são a pré-escola. Então, as crianças de creche, aqui em Adamantina, eu vou falar mais para frente, elas ingressam aos 6 meses, né? E ficam lá na creche até 3 anos. Algumas crianças até chegam a completar, dependendo da data de corte, completar 4 anos. E depois vão para a pré-escola, né? Mas em termos de lei, a gente diz que as EMEI ciclo 1, o ciclo 1 da educação infantil é de 0 a 3 anos, tá? Qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é contribuir com a família no desenvolvimento dessa criança, tá? Então, qual que é o principal objetivo? É promover aos estudantes o desenvolvimento dos aspectos físicos, motor, cognitivo, social e emocional. O que isso quer dizer? A gente vai contribuir, a gente vai trabalhar, estimular, para que essas crianças se desenvolvam de maneira integral, em todos os aspectos, não só relacionado, vamos chamar assim, ao cognitivo, que é as matérias da escola, né? Sendo que na educação infantil a gente nem chama de matéria, de conteúdo, a gente fala de desenvolvimento de habilidades. Então a gente desenvolve as habilidades na área cognitiva, a gente desenvolve as habilidades do convívio social, a gente desenvolve habilidades motoras, que é o desenvolvimento do corpo, os movimentos, né? A gente recebe os bebês com 6 meses, então a gente contribui para os estímulos necessários para o engatinhar, para o andar, que é o corpo, é o movimento do corpo. Também a questão emocional, né? A gente contribui através desse convívio, dessa interação, para que as crianças consigam, desde pequeno, aprender a nomear os seus sentimentos, a lidar com as emoções, com os sentimentos. Tudo isso através do desenvolvimento de habilidades, tá? Para nortear o nosso trabalho, a gente tem alguns documentos oficiais. E no momento a gente tem a Base Nacional Comum Curricular. O que é isso? É um documento, né, do MEC, que nos dá todas as normas, todas as diretrizes daquilo que precisa ser trabalhado com as crianças. Tudo aquilo que a gente precisa desenvolver, tá? Então, na base, a gente tem como eixo estruturante. O que é eixo estruturante? Quer dizer, a base do nosso trabalho é as interações e a brincadeira, tá? E dentro desses eixos, a gente precisa garantir alguns direitos para essas crianças, né? Que são os direitos do conviver, do brincar,
do participar, do explorar, do expressar e conhecer-se. Tá? Então, dentro das nossas atividades, a gente precisa desenvolver, a gente precisa garantir para todas as crianças esses direitos. Como que a gente faz isso? A gente trabalha dentro do que a BNCC também traz, dentro de campos de experiência. O que são campos de experiências? São aquelas estratégias, são aquelas atividades que a gente desenvolve com as crianças para que elas se desenvolvam. Então, por isso que eu falei para vocês que nós não temos conteúdo, nós temos campos de experiência. Então, nós vamos proporcionar brincadeiras, jogos, atividades, rodas de conversa, para garantir aqueles direitos que eu já citei e para a gente não perder nenhuma área do desenvolvimento infantil, a gente tem 5 campos de experiência. O primeiro é o eu, o outro e o nós, que é a criança se entender como ser humano, né? Entender que ela não vive sozinha, que ela convive, então o eu, o outro e o nós. Então é essa consciência de ser humano, essa consciência de convivência. Depois nós temos o corpo, gestos e movimentos, que é aquilo que eu falei para vocês, é o desenvolvimento motor, desenvolvimento do corpinho. Então tudo que é relacionado ao desenvolvimento do corpo da criança. Por exemplo, quando a gente pensa em processo, né, de aprendizagem, a gente sabe que toda criança vai ter que aprender a pegar no lápis. Para essa pega de lápis, a gente tem que desenvolver na criança um movimento chamado movimento de pinça, que é esse movimento de apreensão dela pegar esse lápis. Como que a gente desenvolve? Tem várias atividades, por exemplo, rasgar revista é um movimento, é uma atividade, rasgar papel, fazer bolinha com os dedos. Então, são atividades que a gente, de repente, acha que é simples, mas a gente sabe que ela tem uma função. É que a criança vai desenvolvendo esse movimento. E tantos outros movimentos que, na nossa vida cotidiana, a gente precisa. Né? Questão de lateralidade, questão, né, de tamanho, enfim, a gente vai trabalhar todas essas noções. Temos também, ó, traços, sons, cores e formas. Também tá relacionado, traçado. Quais são os movimentos, quais as atividades que a gente precisa para estimular depois o traçado das letras, para diferenciar as cores, diferenciar as formas, tá? Escuta, fala, pensamento e imaginação. Esse campo de experiência, ele está muito relacionado à expressão, né? Tanto a expressão verbal, quer dizer, da oralidade, da gente se expressar, de falar, e também depois a maneira que a gente se expressa também é através da escrita, tá? E espaços, tempos, quantidades e relações é um campo de experiência que está muito atrelado à matemática. Embora não seja um conteúdo, a matemática, mas a gente vai começar a trabalhar na criança atividades e estratégias para que ela já vá desenvolvendo esse raciocínio lógico, para que depois lá no primeiro ano, no segundo, comece o ensino assim, mais sistematizado da matemática, tá? A educação infantil é uma das fases mais importantes da formação da criança, pois é onde elas começam a existir fora do convívio familiar, o que envolve lidar com as diferenças, o desenvolvimento da personalidade e da autonomia, a criação de laços de amizade e as descobertas em diferentes áreas do conhecimento. Ela funciona como uma base para as demais etapas da educação formal. E o correto aproveitamento dessa etapa permite que os pequenos cresçam com mais autonomia e tenham mais sucesso na sua vida escolar e individual. A gente costuma dizer que o que acontece na educação infantil não fica na educação infantil. Por quê? Porque ela é a base. Um desenvolvimento saudável, de acordo com os estímulos necessários, vai fazer com que esse adulto também se desenvolva de maneira, né, saudável. Quando essa criança não tem essa primeira, vamos chamar assim, primeiríssima infância bem estimulada, bem desenvolvida, na sua vida adulta ela vai ter alguns prejuízos. Então, a gente precisa se preocupar muito com essa fase, porque é a base da formação humana.
né? Então, os estímulos corretos, a educação feita de uma maneira prazerosa para a criança, de uma maneira que a criança se desenvolva saudável, só pode contribuir para a vida humana futura e para as demais etapas do ensino, tá? A educação infantil no Brasil é um direito da criança, sendo o Estado obrigado a disponibilizar espaços e profissionais adequados para atendê-la corretamente. Então, toda criança tem direito à educação infantil, começando da creche. A creche ainda não é uma etapa obrigatória, então, por lei, não é obrigado que todas as famílias matriculem a criança na creche. Mas se a família manifestar o interesse de matricular, nós, enquanto órgão público, né, prefeitura, estado, nós temos o dever de atender, tá? Porque é um direito da criança. Então, se a família não manifestar interesse, tudo bem, não é obrigatório. Agora, se a família manifestar, aí nós temos que atender. Nós temos o compromisso, o dever de atender, tá? O atendimento na educação infantil é nas EMEI ciclo 1, as creches, e as EMEI ciclo 2, pré-escola. Como eu falei, a creche não é obrigatória, mas a pré-escola sim. Então, toda criança de 4 anos, ela é obrigada, né, a família tem o dever de matricular essa criança numa unidade de pré-escola, numa EMEI ciclo 2. Tá? Então, toda criança de 4 anos, ela não pode estar fora da escola. A educação infantil aqui em Adamantina. Então, agora eu vou focar mais na fala em relação às creches, né? Aqui em Adamantina, nós temos 9 unidades de creche. Dessas 9 unidades, nós temos 8 unidades que são municipais e nós temos mais uma que é conveniada, né? Que é o CREA lá embaixo, que é a Casa do Garoto, né? As outras EMEIs são da prefeitura, são municipais. Fora as EMEIs, aí foi aquilo que eu já falei para vocês. Então, as creches atendem crianças de 6 meses a 3 anos. Fora as EMEIs, as creches, nós temos 3 pré-escola, né? Que são o que nós chamamos aqui em Adamantina, até por tradição, a gente chama dos SEMAs, né? Então, nós temos os 3 SEMAs, que é o SEMA 1, SEMA 2 e o SEMA 4, tá? Que atendem crianças de 4 e 5 anos. Então, vamos lá. O que é preciso fazer para a criança entrar na creche? Primeiro passo para que a criança seja matriculada na creche é que a família vá até a Secretaria Municipal de Educação para fazer o cadastro de vaga, né? O que é esse cadastro? Lá vocês vão optar, vão dar o nome da criança, eu vou falar os documentos que vocês vão ter que levar e vocês vão optar para qual unidade vocês querem. A maioria das famílias acabam optando pela unidade do bairro onde mora, né? Próximo à residência. Então, essa é uma decisão da família, tá? O que vocês vão precisar levar? Para fazer o cadastro lá na secretaria, vocês vão precisar levar uma cópia da certidão de nascimento, isso é obrigatório, sem a cópia a gente não faz o cadastro, e uma cópia do comprovante de residência, o endereço, né? Para a gente saber qual o bairro que você mora, até para auxiliar, no caso, se vocês não souberem a título de nome, qual a unidade que pertence àquele bairro, tá? E uma cópia da carteira de trabalho dos pais ou declaração do empregador ou qualquer documento que comprove o vínculo de trabalho ou renda dos pais ou responsáveis. Esse documento é opcional, depois eu vou explicar para vocês, tá? E também o comprovante de cadastro no CAD único ou número de inscrição no NIS. Também é um documento opcional. Por quê? Quando a gente faz o cadastro lá, quando vocês fazem o cadastro lá na secretaria, vocês vão entrar numa lista de espera, tá? Vocês podem fazer o cadastro assim que a criança nasce, né? É o que a maioria das famílias fazem. Então, a criança nasce,
Assim que consegue, que faz o registro com a certidão de nascimento, já vai lá e vai dar o nome, tá? Fica na lista de espera. Como que a gente acompanha? Hoje, nós não temos mais lista de espera na nossa secretaria. As crianças, quando completam 6 meses, né, a gente faz o encaminhamento, que no caso eu sou a responsável por gerar esse encaminhamento, e vocês vão receber uma ligação da nossa equipe lá do que a gente chama lá da frente, e vocês irão pegar os documentos e se dirigir até a unidade onde fizeram o cadastro para agendar o dia da matrícula. Essa matrícula é feita com a diretora, tá? No dia agendado, ela vai fazer uma entrevista com vocês. Então, ela vai pedir mais alguns documentos e ela vai colher de vocês o máximo de informações que forem necessárias e que vocês tiverem para informar sobre a criança. Tá? É no dia da matrícula. Fez a entrevista, a diretora vai marcar um dia de ingressar, né? A gente costuma começar com um período que nós chamamos de período de adaptação, né? Como funciona esse período de adaptação? A criança, ela começa a frequentar meio período, né? Então, a gente combina com a família, ó, nessa primeira semana, por exemplo, vou dar um exemplo, ela vai das 7h30, das 8 ou das 7h30 até as 11. E conforme a criança vai se adaptando, né, aí a diretora vai estender esse horário até ela ficar o período integral. O que a gente leva em consideração? É claro que a gente precisa atender a criança e a gente precisa atender com segurança para a criança, né? A gente não pode colocar essa criança em condições de sofrimento, né? Algumas crianças se adaptam mais rápido, outras demoram mais. Principalmente as crianças que ainda estão somente no peito, do aleitamento materno. Então, a gente precisa levar em consideração como que essa criança está, se ela está ficando calma, se ela não está chorando de uma maneira que está colocando ela em sofrimento, e também a questão da alimentação. Então, a gente não pode ficar um dia inteiro com uma criança se a gente percebeu, por exemplo, que ela não aceitou a mamadeira. Então, esses são alguns aspectos que são levados em consideração para essa adaptação. Aí vocês podem falar assim, mas eu vi uma família que a adaptação foi uma semana. O meu filho está ficando, nesse período de adaptação, já vai para mais de 15 dias. Então, é por esse motivo. É de acordo com que a criança vai se adaptando. A gente não pode ficar com a criança sabendo que ela não está bem, tá? O atendimento na creche, ele vai das 7h30 às 17h30. Então, todas as nossas unidades atendem em período integral. Aí vocês vão falar para mim assim, mas e as mães que trabalham, né? Nós temos algumas mães que precisam estar no serviço às 7 horas, ou às vezes tem a tolerância de chegar até 7h10, 7h15 no emprego. Então, já existe um combinado com todas as diretoras, que a mãe que comprovar o trabalho, por isso que a gente pede a carteira de trabalho ou a declaração, a mãe pode levar a criança a partir das 7 horas. Tá? Então, no caso das mães que trabalham e precisam estar no emprego antes das 7h30, então a gente se organiza com alguns funcionários para receber essas crianças um pouco antes. Tá? Mas o horário normal de funcionamento, né, de recepção das crianças é a partir das 7h30. E para buscar no final da tarde é às 17h30, é o horário máximo, né? Aí vocês podem perguntar, eu posso buscar um pouco antes? Qual que é a nossa regra? A gente tem toda uma rotina de trabalho dentro da creche. Então, a gente também não pode permitir que constantemente essa criança a mãe, por exemplo, busque antes do horário, porque quebra todo o planejamento que a gente tem de atividade. Então, a gente só libera antes a partir das 16h30, 1 hora antes apenas. Porque nós temos as atividades, antes da criança ir embora, ela recebe a janta, né? Então, só pode tirar antes do horário, a partir das 4h30, exatamente por isso, por conta da alimentação, tá?
O ambiente de aprendizagem é acolhedor e estimulante para as crianças, tendo o lúdico, quer dizer, o brincar como prioridade para a intencionalidade pedagógica do professor. Então, toda turma lá na creche, desde o berçário, porque toda creche ela funciona com berçário 1, berçário 2, maternal 1 e maternal 2. Então, toda turma, né, toda sala, ela tem 2 professores, que é um professor no período da manhã e um professor no período da tarde. E nós temos os ADIs, que são os auxiliares. A gente chama, o ADI significa Auxiliar do Desenvolvimento Infantil, que são profissionais que estão junto com o professor, auxiliando no atendimento dessas crianças, né? Então, a gente tem, dependendo do número de crianças na sala, às vezes nós temos um professor em um ADI, ou depende se é uma sala mais numerosa, a gente tem um professor, 2 ADIs, e dependendo do caso, até 3 quando necessário, tá? Eu tô falando, se vocês forem tendo alguma dúvida e quiserem perguntar, vocês podem interromper, tá bom? Por que a gente fala que é um ambiente estimulador? Como eu disse para vocês, nessa fase de desenvolvimento da criança, a gente tem que aproveitar todos os momentos como uma oportunidade de aprendizagem, né? Porque tudo se ensina, né? Desde o bebê, quando ele está brincando lá no tatame, quando ele está realizando a pega dos brinquedos, quando ele começa a dar indícios dos movimentos para engatinhar. Então, as salas são todas pensadas para esse estímulo, né? Tanto os professores quanto os ADIs, eles estão atentos para auxiliar a criança nesse desenvolvimento, tá? Os professores, eles fazem o acompanhamento do desenvolvimento infantil através de sondagens, onde são feitas observações e registros sobre cada criança de acordo com as habilidades previstas nos campos de experiências trazidos na BNCC. Então, o professor, ele é responsável pelo preparo das atividades, né? Então, desde quando ele chega lá às 7h30, durante todo o período que ele está, ele pensa em cada atividade com um objetivo, que a gente chama de intencionalidade. A criança brinca, mas o professor, ele sabe o porquê que ele está oferecendo aquela atividade para a criança, né? Porque ele tem um objetivo, ele tem uma intenção, né? Ou seja, um estímulo, como eu expliquei para vocês, de algum movimento, ou seja, um estímulo, de repente, de uma roda de conversa, o estímulo da fala, da oralidade, né? E tem um período no ano que a gente faz, que a gente chama de atividades de sondagem. Por que a gente faz isso? Porque a gente precisa entender e acompanhar o desenvolvimento da criança. E dentro do desenvolvimento da criança, em cada idade, em cada fase, existem algumas habilidades que são previstas. E a gente precisa sondar para ver se a criança está se desenvolvendo de acordo. Por quê? Se a gente perceber qualquer habilidade que de repente não está, a gente precisa, vamos dizer assim, corrigir a rota das atividades. A gente precisa trabalhar essas habilidades para que esse desenvolvimento aconteça, tá? Então, por isso que existe essa sondagem. Alguém aqui já tem a criança na creche? Já perceberam que elas fazem essa sondagem, né? E dependendo se elas observam alguma coisa importante de ser informada à família, a família é chamada e é conversado, é combinado para a gente tentar trabalhar junto para poder desenvolver alguma, vamos dizer assim, habilidade que ainda precisa ser melhor trabalhada com a criança.